emprego de alguns numerais da língua portuguesa. Então, o que seria esse emprego? A forma de como você vai estar lendo ou fazendo a escrita por extenso deste numeral. Por que isso? Primeiramente, nos textos que você poderá vir a ler ou numa apresentação, num congresso, etc. e tal, os numerais irão aparecer e você tem que fazer a leitura correta. Ou quando tiver a necessidade, né, de escrever por extenso este numeral. Também deve ser feito de forma correta, seguindo aí as regrinhas gramaticais. Então, prestem bastante atenção nessa parte, porque é daqui que começa o desespero dos alunos. Antes, bem facinho, era só classificar, depois fazer lá a flexão, dependendo do substantivo geralmente, então não é muito dificultoso de acompanhar. Agora, na questão de leitura e escrita, como a gente nunca vai saber qual é o numeral que vai estar lá na hora para fazer essa leitura ou escrita, o aluno pode ser pego de surpresa. Então, você já vai aí adicionando ao vocabulário de vocês essas regrinhas e sempre indo lá na tabelinha para ter conhecimento dos numerais e como fazer a leitura e a escrita correta deles, tá bem? Então, primeira regrinha no que diz respeito ao emprego dos cardinais e dos ordinais. O numeral anteposto ao substantivo deve ser lido como ordinal. O que seria anteposto? Ele tem que vir antes do substantivo. Então, se esse numeral que você vai ler aparecer antes do substantivo, você vai ler como ordinal, concordando com esse substantivo. Então, se esse substantivo estiver no feminino ou no plural, além de você ler como ordinal, você tem que fazer a concordância com esse substantivo. Se tiver posposto, ou seja, se ele aparecer depois do substantivo, ele deve ser lido como cardinal, concordando com a palavra número, que se considera subtendida. Eita, que nó que deu, né? Então vamos para o exemplo, que aí fica melhor. Então aqui eu tenho a palavra casa, certo? O numeral apareceu antes, então você vai estar lendo como ordinal. Então, segunda casa. Como a palavra casa é feminina, você também tem que fazer aqui a concordância. Você não vai escrever segundo casa. Você vai ler segunda casa. Deixa eu só ligar aqui que o computador está descarregando. Então, beleza. Aqui no outro exemplo eu tenho o mesmo substantivo, só que o numeral aparece depois. Então eu não vou ler casa segunda. Eu vou ler casa 2, ou seja, o numeral ele vai ser lido como cardinal. Perceberam aqui a diferença? Então, se o numeral aparecer antes do substantivo, você vai ler como ordinal e fazer a concordância com o substantivo. Se você colocar o numeral depois do substantivo, você vai ler como cardinal, ok? Somente como cardinal. Nem foi feita a concordância aqui, você não vai dizer casa 2. Você vai colocar o numeral como ele é mesmo, lido originalmente. Então, casa 2. Outro exemplo, a palavra cabine. A palavra cabine. O numeral veio antes, então você vai ler 15ª, cabine, ordinal. Lembrando aqui, ó, 15ª está concordando com a palavra cabine, que é feminina. Então você não vai botar 15º cabine, você vai colocar 15ª cabine. Outro exemplo, o numeral apareceu depois, então cabine 15, cardinal. Então é isso aqui que a regra está dizendo. Quando o numeral aparecer antes do substantivo, você vai ler e escrever como ordinal e fazer a concordância com esse substantivo. Se o numeral aparecer depois do substantivo, aí você só vai fazer a escrita e a leitura como cardinal. E aqui na observação ele fala assim, como se a palavra número tivesse subtendida.
Então é como se você lesse assim, ó, casa número 2, cabine número 15. Só que a palavra não vai estar escrita aqui, ela fica subentendida, até para a questão de você ter uma guia aí e um guia e fazer a leitura e a escrita correta, beleza? Aqui, ó, aparece já os números romanos. Então, essa categoria aqui, essa representação de numeral aparece muito. Se aparecer antes do substantivo, você vai fazer a leitura como se ele fosse ordinal. Então, tá aqui, ó, salão do automóvel. Claro que você vai ter que saber que essa representação equivale ao número 3, mas você não vai colocar 3 salão do automóvel. É terceiro, porque o numeral apareceu antes. Mesma coisa aqui, ó, Copa do Mundo. Você tem que saber que essa representação romana aqui é o número 11. Então, é 11ª. Você vai estar fazendo a concordância com a palavra Copa e colocando de forma do número ordinal. Então, lembra, se aparecer antes do substantivo, você coloca a escrita e a leitura desse numeral na forma ordinal, no formato de número ordinal. Se aparecer depois do substantivo, você vai colocar esse numeral, vai ler e escrever esse numeral de forma que ele esteja cardinal, né? Com a palavra número aí subentendida. Um exemplo aqui para fazer, digamos que sempre tem uma exceção à regra, ele diz o seguinte: quando se quiser fazer referência ao primeiro dia do mês, deve-se usar o numeral ordinal. Então, independente não, como é que eu posso dizer? Como está dizendo aqui, se tratando do número 1, dizendo do numeral 1, fazendo a referência do dia do mês, você vai sempre usar o número ordinal, beleza? Então é 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho e assim por diante, tá? Aqui é uma observação à parte, não é uma exceção à regra. Eu estou já querendo passar para o próximo quesito antes do tempo. Então aqui é só uma observação, beleza? Próximo. Na indicação de reis, papas, séculos e partes de uma obra, temos um caso particular. Quando pós-posto ao substantivo, ou seja, quando esse numeral vier depois do substantivo, usa-se numerais ordinais até 10º, inclusive, ou seja, de 1 a 10. Quando esse numeral aparecer depois do substantivo, você vai ler e escrever como se ele fosse ordinal. A partir daí, você vai ler e escrever como cardinal, ou seja, quando for de 11 em diante, você vai ler e escrever como cardinal se o numeral aparecer depois do substantivo. Então tá aqui, ó, século é o substantivo e temos aqui o numeral representado pelo algarismo romano. Ele apareceu depois do substantivo. Que número é esse? É 7. Então ele está incluso no grupo de 1 a 10. Então você vai ler como ordinal, ou seja, século sétimo. Beleza? Aqui, Henrique, que é o substantivo, e o algarismo romano aqui, que representa o número 8. Como está no grupo de 1 a 10, você vai ler como se fosse ordinal. Então, Henrique, 8º. João Paulo, 2º, porque está no grupo de 1 a 10 e veio aqui, ó, o substantivo veio antes do substantivo, ou seja, o numeral apareceu depois do substantivo. Certo? Então, ordinal. Agora aqui, não vai ser ordinal, porque o numeral apareceu depois do substantivo, mas não está mais no grupo de 1 a 10. Esse algarismo romano aqui, você está vendo que é o 16. Lógico que você tem que saber que esse algarismo aqui é o 16.
Então, como ele apareceu aqui depois do substantivo e ele não está no grupo de 1 a 10, você vai ler ele como cardinal, ler e escrever. Então é Bento 16, você não vai colocar Bento 16º, de jeito nenhum. Você vai colocar ele como cardinal, tá ok? Quando o numeral aparecer depois do substantivo. Capítulo 2, não é capítulo 2. Tá? Então vai lá, o substantivo está aqui, o numeral apareceu depois. Como está no grupo de 1 a 10, você vai colocar o numeral ordinal. Então, capítulo 2. Aqui no caso, apareceu o ordinal, que esse número representa o número 13. Como o numeral apareceu depois do substantivo e está fora do grupo de 1 a 10, você vai ler capítulo 13, certo? E vai escrever capítulo 13. Então, lembrando novamente, quando o numeral aparecer depois do substantivo e ele for do grupo de 1 a 10, você vai ler e escrever como se ele fosse ordinal. Passando de 10, ou seja, de 11 em diante, você vai ler e escrever esse numeral que vem depois do substantivo como se ele fosse cardinal. Tá ok? Essa é esta regrinha aqui. Mas nós temos uma observação. Se o numeral anteceder o substantivo, é obrigatório o uso do ordinal. Ou seja, se esse numeral vier para cá, antes do substantivo, aí não tem esse negócio de 1 a 10 ou de 11 em diante. Todos serão lidos como se fossem ordinal. Então é só lembrar da posição. Se o numeral vier antes, no que diz respeito a reis, papas, séculos e partes de uma obra, se o numeral aparecer depois, você vai obedecer a regra aqui. De 1 a 10, você vai ler como se fosse ordinal. Passando de 10, você vai ler como se fosse cardinal. Agora, se esse numeral vier antes dessas indicações, todos serão lidos como ordinais. Então, aqui eu coloquei o exemplo. Ó. Capítulo, o numeral apareceu antes. Então, é 13º. Ó. Se fosse pela regra, não seria 13º. E, no caso, ele estaria aqui, né? Então, lembrando, se o substantivo aparecer e o numeral estiver acompanhando ele aqui antes dele, você vai ler como se fosse ordinal, independente, né, da quantidade, se for do grupo de 1 a 10 ou mais do que 10, tá bom? Então, qualquer coisa, sempre dá uma retomada no vídeo, leia de novo, compreenda direitinho, porque na hora do fogo da coisa, da questão, quando ela aparecer, sempre dá uma confusão, uma caraminholazinha, mas se você prestar atenção, lembrar, treinar, você não vai se perder e vai acertar lá na hora, com certeza, seu exercício, sua questão de prova, tá bom? Continuemos. Bom, aqui são os coletivos numerais. Isso aqui é uma particularidade que eu vou apresentar aqui para vocês, tá ok? Então, certos substantivos, por exprimirem quantidade exata de seres, assemelham-se a numerais. Preste atenção. Essas palavras que vocês irão ver, elas não são numerais, elas são substantivos. Mas por fato, né, desse lance delas terem a significação de quantidade, elas são semelhantes a numerais. Tanto que as gramáticas denotam elas, ou dão como conceito, coletivos numerais, mas elas são substantivos, tá bom? Só para esclarecer esse ponto aí, são substantivos, não são numerais. E tem tarefas, tem questões de provas que pedem para você esclarecer lá, colocar lá do ladinho, a quantidade que essa palavra representa, ou o conjunto de quantas coisas essa palavra representa. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês terem noção. Então a palavra dúzia, que a maioria
né? A gente conhece, principalmente quando vai comprar ovos. Então, uma dúzia quer dizer um conjunto de 12 coisas. Uma grosa, né, quer dizer um conjunto de 12 dúzias. Um lustro, um conjunto de 5 anos. Uma quarentena, que é o que a gente está vivendo agora, né, em casa, é um período de 40 dias. Um quarteto, um conjunto de 4 coisas ou seres. Então, essas palavras aqui, que representam quantidades exatas de seres, ou conjunto, né, de seres, são denominados como coletivos numerais, mas lembrando que elas são substantivos, elas não são numerais, tá bom? Passando. Agora aqui nesse caso a gente vai para um dilema, uma confusãozinha, uma tormenta, né, de muitos alunos aí a respeito da palavra um. A palavra um, ela pode ser tanto artigo como um numeral. Aí, dependendo da frase, também existem questões onde você tem que fazer essa determinação, dizer se aquele um que está ali, se ele é numeral indefinido, desculpa, se ele é um artigo indefinido ou se ele é um numeral cardinal. Eu vou colocar para vocês macetes ou jeitos de você fazendo através de substituição de palavras para você descobrir se aquele um que você vai analisar é artigo indefinido ou numeral. Aí você vai estar utilizando aí esses macetezinhos e vai determinar essa classe, se é artigo ou se é numeral no que diz respeito à palavra um. Então, bora lá. Para saber se um é artigo, coloque após o substantivo que ele acompanha a palavra qualquer. Então, se você colocar a palavra qualquer depois desse substantivo que o artigo está acompanhando e você verificar que o sentido não atropela ou não fica incoerente, você vai confirmar que aquele um é um artigo indefinido. Exemplo. Lá pelas tantas, muito milho já comido pelas pombas. Um corotinho embarbichado. Então, um corotinho é a quantidade de corotinhos ou é um corotinho qualquer? Então, eu já dei só na minha pergunta já dei o caminho. É um corotinho qualquer. Então, quando é um corotinho qualquer, aqui eu colocando a palavra qualquer, me dá uma noção de indefinição e não de quantidade. E quem traz a noção de indefinição é o artigo indefinido. Então, esse um aqui não é numeral, é um artigo indefinido. Beleza? Então, você colocando a palavra qualquer e percebendo que essa palavra está te dando uma noção de indefinição, ela é um artigo. Agora, para saber se esse um é numeral, você vai colocar antes dele a palavra somente ou apenas. Eu só esqueci aqui de dar um destaque, mas são duas palavras. Você coloca a palavra somente ou a palavra apenas, se o sentido para você lá aparecer como dando noção de quantidade, você aí então vai ter um numeral cardinal. Então, exemplo, os olhos grandes sem piscar nenhuma hora, o corpinho encolhido como segurasse um jornal embaixo de cada asa. Então, somente ou apenas um jornal. Quando eu faço a colocação dessas duas palavras, eu tenho claramente a noção de quantidade e não de indefinição, ou seja, a quantidade de jornais que ela está carregando em cada asa. Então, nesse caso aqui, esse 1 é um numeral cardinal. Então, lembre desses dois macetes. Utilizando a palavra qualquer e verificando que esse 1 te dá uma noção de indefinição, ele é um artigo indefinido. Agora, se você utilizar a palavra somente e apenas e você verificar que o sentido é quantitativo, então esse 1 ele é um numeral cardinal. Tá ok? Só lembrando aqui que são duas palavras que você pode estar utilizando, a palavra somente
ou a palavra apenas.